O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Boa noite, irmãos. Convido a igreja a abrir as suas Bíblias na carta que Paulo escreve aos Efésios, capítulo de número 4. Efésios, capítulo 4. Nós faremos a leitura a partir do verso de número 25. Efésios, capítulo 4, verso de número 25, 29 e depois em diante. Diz assim a palavra do nosso Deus: Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Verso de número 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Oremos mais uma vez. Senhor, somos gratos a Ti, porque em Cristo Jesus temos o perdão, a salvação, a vida eterna. Louvamos e exaltamos o Senhor, e em continuidade ao culto de adoração a Ti, pedimos que o Senhor agora fale aos nossos corações, que o Senhor edifique a sua igreja, principalmente em um assunto tão importante e tão comum ao nosso dia a dia, que é a forma como nós falamos e nos comunicamos com o próximo. Edifica, Senhor, as nossas vidas para a glória do Teu próprio nome, é o que pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. O tema da nossa exposição esta noite, falando o que convém e como convém. Falando o que convém e como convém. Quando lemos o texto de Tiago, capítulo 3, versos 8 e 9, lemos o seguinte: a língua nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor, também com ela amaldiçoamos os homens. Irmãos, quem de nós nunca se arrependeu de algo que falou? Como infelizmente é comum falarmos alguma coisa do qual depois ficaremos envergonhados, entristecidos, arrependidos. Quantas vezes nós ferimos as pessoas com as nossas palavras? E é interessante notar que a maioria das discussões, as feridas que ficam depois delas, não se dá necessariamente pela causa que aquela briga começou, mas muito mais por aquilo que foi dito no meio da discussão. Às vezes o casal briga, talvez por um copo fora do lugar, uma toalha em cima da cama. Mas o que vai gerar a tristeza, o que vai gerar de fato as marcas, as feridas profundas, não foi a toalha, não foi o copo, não foi o cartão de crédito. Talvez aquilo que traga maior tristeza são as palavras que foram ditas no meio daquela discussão. E não só as palavras, a forma como as coisas são ditas. Então, o motivo que iniciou a briga fica em segundo plano. Talvez depois daquela confusão e das palavras lançadas ao vento, já nem se lembre mais o que começou a briga. O que fica é aquilo que foi dito. Olha, eu não admito que você diga isso sobre mim. Eu não tolero esse tom de voz. Você foi ofensivo, você foi grosseira. Quantas vezes nós machucamos as pessoas com as nossas palavras? A carta de Paulo aos Efésios vem falando sobre a vida cristã. No capítulo 1, o texto nos mostra este chamado do Senhor, este Deus que nos escolheu desde antes da fundação do mundo, nos selou com o seu Santo Espírito. Capítulo 2, nos arrancou do império das trevas, nos arrancou da condição de morte espiritual,
aquela que nós estávamos seguindo o curso deste mundo, a vontade de Satanás, as inclinações do nosso coração, nos deu vida, pela graça somos salvos. A partir do capítulo 3, Paulo passa a falar sobre a unidade da igreja. Anteriormente ele já havia dito que esta graça que nos alcançou também aos gentios. Em Cristo não há mais distinção entre judeus e gentios. A igreja é um só povo, a igreja deve viver unida para a glória do Senhor. E no capítulo 4, Paulo começa a falar do serviço cristão. O quanto cada um de nós recebemos do Senhor dons, talentos, para usarmos para a edificação de todo o corpo. E neste processo de edificação, de aperfeiçoamento, Paulo fala da santidade. Somos chamados, somos um só povo, não há barreiras entre nós, temos dons, talentos para a edificação, para a santidade, para o aprimoramento. E neste ato de nos aprimorarmos, mortificamos o velho homem e nos tornamos cada vez mais a imagem daquele que nos criou. E é interessante notar que Paulo, falando sobre esta vida de santidade, sobre esta ideia de romper com o velho homem e admitir esta nova identidade que temos em Cristo Jesus, ele começa falando sobre a forma como nós lidamos com a nossa fala, com a nossa língua. Veja a estrutura do texto. Paulo vem falando sobre santificação. Rompa então, se despojem do velho homem, deixem ele de fora da vida de vocês, admitam a nova identidade em Cristo. E quando Paulo vai aplicar isso, ou seja, como que nós vivemos esta nova vida em Cristo, ele começa, por isso, então temos aí justamente a conexão com aquilo que ele estava dizendo antes, sobre a santificação. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade. Nesta vida de santidade, destes que foram chamados das trevas, da morte para a vida, pela graça em Cristo, o cuidado com a nossa língua faz todo sentido e tem tudo a ver com esta vida que temos em Cristo. Por isso devemos falar o que convém e como convém. E o que nós veremos no nosso texto é exatamente isto: o conteúdo e a forma daquilo que nós falamos. E primeiramente, tratando então sobre o conteúdo, nós vemos que devemos falar sempre a verdade, apenas a verdade. Deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. O que Paulo vai fazer em todo este texto é mostrar aquilo que não devemos fazer e o que devemos fazer. Vivam em santidade. Para viver em santidade, deixem a mentira. Não falem a mentira, pelo contrário, digam entre vocês apenas e tão somente a verdade. Quando consideramos então o conteúdo da nossa fala, este conteúdo parte da premissa de que aquilo que vamos falar seja verdadeiro. E o que pauta a verdade em nossas vidas? Não pode ser o nosso posicionamento político, não pode ser o nosso posicionamento de identidade enquanto religião, enquanto igreja, denominação. O que pauta aquilo que é certo ou errado, verdadeiro ou falso, deve ser sempre a Escritura. Aquilo que vai reger o norte da nossa conversa, aquilo que vai nos dar a certeza da veracidade do que estamos falando, sempre deve ser a Escritura. O padrão, a verdade absoluta, o referencial do que é bom, do que é correto, do que é justo, sempre deve ser a Escritura. Então, nas nossas conversas, eu deixo de lado a minha opinião, eu deixo de lado as minhas experiências, eu deixo de lado a minha vivência e trago a Escritura como sendo a essência verdadeira e o parâmetro para o que eu vou tratar. Deixem então a mentira e fale cada um a verdade com o seu próximo. Falar a verdade tem a ver com o amor que eu devo demonstrar ao meu próximo. É o cumprimento do mandamento que o Senhor me deu. Ame o Senhor teu Deus e o teu próximo como a ti mesmo. É um ato de amor dizer a verdade. É um ato de amor ser sincero. É um ato de amor ao expor uma opinião, fazê-lo não pelos seus critérios, mas à luz da Escritura. Esses dias na escola dominical nós falávamos sobre a educação para os filhos, e um pai levantou a mão e falou: pastor, mas em muitos momentos nós pais erramos.
E como é que fica o discurso? Como é que eu vou falar para o meu filho? Filho, faça aquilo que eu estou te dizendo, mas não necessariamente o que eu estou fazendo. E eu falei, pai, não tem jeito. Nós, embora sejamos pais, embora sejamos as pessoas que têm maior competência e autoridade para ensinar os nossos filhos, investidos por Deus desta autoridade, desta missão, nós somos falhos, somos pecadores. E qual é o segredo então, pastor? O segredo não é você falar aquilo que a pessoa deve fazer ou que o seu filho deve fazer, mas é mostrar aquilo que a Bíblia diz. Filho, não preste atenção no que o pai vai dizer. Veja o que a Bíblia diz. Porque o pai vai errar, o pastor vai errar, o amigo vai errar. Mas se o conselho não vem de mim, não é a palavra do pastor, não é a palavra do pai, não é a palavra da mãe, mas é a palavra de Deus, eu erro, mas o Senhor não erra. Nós podemos falhar e, em alguma medida, fazer com que as nossas atitudes sejam mentirosas e contraditórias em relação à verdade do que estamos falando. Mas a palavra de Deus nunca falhará. Eu demonstro amor ao meu próximo quando eu deixo de lado a mentira e digo a ele sempre a verdade. E isso faz todo sentido. Somos membros uns dos outros. E olha que curioso esta ideia. Você não consegue enganar o seu corpo. Ele está presente, ele está vendo tudo que você faz. A mão esquerda não consegue fazer algo que a direita não saiba. No sentido de que somos membros uns dos outros, parte do mesmo corpo. Onde vai o pé, vai a cabeça. Onde vai a cabeça, vai a mão. O corpo todo está junto, em um mesmo lugar. Não dá para esconder, não dá para disfarçar. E nesse sentido, somos membros uns dos outros. É justo e lícito que falemos sempre a verdade. Mas ainda sobre o conteúdo, o texto nos diz apenas a verdade, mas também apenas aquilo que edifica. Verso 29, e mais uma vez, o que não fazer e o que fazer. Sobre o conteúdo, fale apenas aquilo que edifica, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação. Ok, nós vamos dizer a verdade. O dizer a verdade, não de acordo com a minha opinião, mas de acordo com a palavra, por vezes, traz para nós algum tipo de conflito. Quando nós admitimos a Bíblia como regra de fé e prática e falamos a partir da Escritura, nem sempre somos aceitos, nem sempre somos compreendidos, nem sempre ganhamos a discussão. E aí vem o problema. Na hora do embate, do enfrentamento, da discordância, como proceder, o que falar e como falar, o texto vai nos orientar. Longe de vocês qualquer palavra torpe. Nada da agressividade, nada de xingar, ofender, humilhar, nada de se valer de palavras que não construam absolutamente nada para a pessoa. O problema é que, por vezes, nós ao defendermos os nossos argumentos, preferimos atacar e agredir. É aquela discussão entre o casal, em que um aponta o defeito do outro, e o que fica é apenas aquela troca de farpas. Ah, mas você é isso, você é aquilo. E começam os xingamentos, começam as ofensas. E o que o texto está dizendo é, longe de vocês qualquer palavra torpe. Aquilo que nós mais vemos nas redes sociais é justamente o abandono dos argumentos para a agressividade pura e simples. As pessoas não querem mais argumentar. Eu prefiro xingar você. Eu prefiro dizer que você é isso ou aquilo, atacar a pessoa, do que necessariamente, do que ao oposto, conversar e argumentar com ela. Nós tendemos a fazer isso. Percebe em muitos momentos, quando as pessoas apontam os nossos erros, a tendência nossa, de um coração idólatra que ama muito a si mesmo, não é ouvir e falar, eu vou pensar no que você está dizendo. Ainda que eu não concorde talvez com o que você diga, mas eu vou pensar. Ou ainda antes, reconhecendo que de fato está errado, você tem razão no que você fala. Não. A tendência quando alguém nos critica é a gente virar e falar o seguinte, mas e você? E aí
A gente vai, ataca, agride e ofende. No conteúdo da nossa fala, dessa fala que tem a ver com essa nova vida em Cristo Jesus, longe de nós toda mentira, longe de nós qualquer palavra que não edifica. Palavra torpe, a violência, a agressividade, não saia da sua boca nenhuma palavra assim, e sim unicamente a que for boa para a edificação. O que eu vou dizer edifica? E aí faz todo sentido com aquilo que dissemos anteriormente. Se é pautado na Escritura, claro que edifica. Se não é o conselho do pai, se não é o conselho do amigo, mas é a palavra de Deus, então claro que edifica. Perceba que o conteúdo, quando regido pela autoridade máxima que é a Escritura, será sempre verdadeiro e será sempre edificante. Sempre vai construir. E esta é a proposta da edificação. É você considerar que algo novo foi acrescido ao caráter daquela pessoa, à vida daquela pessoa. E isso se dá quando nos valemos da Escritura. O texto segue e vai nos dizer que também devemos falar apenas o necessário. Qual é o conteúdo da nossa fala? Apenas a verdade, apenas o que edifica e apenas o necessário. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente aquela que for boa para edificação e conforme a necessidade. É quase que prazeroso, depois de você falar muito com alguém, aquela pessoa incorre no erro, você virar e falar: tá vendo? Eu disse. É quase que irresistível. Você pega aquela pessoa teimosa, que você cansou de falar para ela, e ela vai lá e faz. Aí quebra a cara. É quase incontrolável a vontade que a gente tem de virar e falar: tá vendo? Eu falei, eu disse, eu te avisei, eu te alertei. No entanto, naquela altura, a pessoa já percebeu que estava errada. Ela está sofrendo o dano da sua escolha desastrosa. E não é mais necessário a nossa fala. Não só quando a pessoa está vivendo a consequência do seu erro, mas em alguns momentos de luto também. Por vezes a pessoa está vivendo o luto, a perda de alguém ou de algo. Acabou de perder um emprego, acabou de perder um ente querido. Acabou de perder talvez um bem em meio às crises que estamos vivendo. E aí você quer chegar e dar aquele sermão, falar aquele monte de coisa para a pessoa em um momento que talvez ela não esteja bem para ouvir. Às vezes não é nem alguma coisa ligada à perda. Talvez aquela pessoa não esteja pronta para ouvir porque ela está cansada demais. Com sono, doente, com fome. Todas essas circunstâncias alteram o nosso humor e a nossa capacidade de absorver aquilo que estão nos dizendo. Tem gente que com fome não consegue ouvir absolutamente nada, fica irritado, estressado. Aí talvez você diga a verdade. Talvez você diga algo que edifica, mas o momento não cabe. Não é necessário para aquele momento onde tem a dor, onde tem o sofrimento, onde tem a angústia, por algum motivo, alguma razão ou pela circunstância apenas. Pense então se é necessário que você diga aquilo. E às vezes o necessário passa até mesmo para nós considerarmos se é conveniente ou não dizer. Talvez seja melhor você apenas deixar um recado, um bilhete, dar um livro de presente. Há muita insistência, talvez cause ainda mais aversão do que conduzir aquela pessoa a te ouvir e te receber. Em alguns momentos talvez seja bom parar. Poderia te falar um monte de coisa, mas eu quero só te dar um abraço. Porque você já sabe, eu já te disse isso outras vezes. Porque você conhece, você não é mais uma criança. Você é um homem, é uma mulher, é um cristão de muito tempo. Não adianta eu agora querer falar um monte de coisas para você. Eu quero te ajudar de outra forma. Talvez hoje eu não fale. Talvez hoje eu apenas ande um pouco com você, te acompanhe talvez um pouco na sua missão, na sua correria, te dê apenas um abraço. Talvez hoje seja o tempo apenas de eu orar com você.
Qual é o conteúdo da nossa fala, desta fala de alguém que está assumindo esta nova identidade em Cristo Jesus? Apenas a verdade, apenas o que edifica e apenas aquilo que é necessário. Mas o texto também vai nos falar da forma. Porque nós temos que falar o que convém e falar também como convém. E o texto nos coloca aqui para nós falarmos aquilo que transmite graça aos que ouvem. Qual é a forma de falar a verdade para as pessoas e falar aquilo que edifica as pessoas, sem brigar, sem baixaria, sem discussão, sem ofensa? Qual é a forma de fazê-lo? E aí Paulo nos dá aqui uma palavra que é curiosíssima, mas se for o nosso parâmetro de conduta ao falar, será excelente para as nossas vidas. Fale transmitindo graça. E aí eu fui olhar e pesquisar o que diz esta ideia de transmitir graça enquanto a gente fala. E eu gostei muito de um comentarista que disse o seguinte: olha, essa fala que transmite graça é aquela que depois de a pessoa ouvir tudo o que você tem a dizer em verdade e com sinceridade, olha para você e diz: obrigado. Obrigado. Se isso aconteceu, significa que aquela pessoa percebeu que tudo aquilo que você disse para ela, você disse e falou, porque você a ama, porque você se importa, porque você quer o bem dela, porque você foi carinhoso, porque você foi gentil, porque você foi cordial, porque você foi verdadeiro, porque você foi bíblico, porque você falou para edificar no momento certo e do jeito certo. Você transmitiu graça. Sabe aquela bronca que você recebe de alguém que te ama muito e que no final daquela bronca você quer abraçar a pessoa e falar: que bom que Deus te colocou na minha vida, para chamar minha atenção, para me orientar, para me exortar, que bom. Precisamos nos empenhar para transmitir graça àqueles que nos ouvem. Mas sabe por que muitas vezes a gente não consegue transmitir graça aos que nos ouvem? Porque por vezes aquilo que nós vamos falar não tem a ver com aquele que vai nos ouvir, mas tem muito mais a ver com o descarregar as nossas frustrações. Deixa eu explicar isso. Às vezes você grita com seus filhos e até dá uma ordem, um comando que é correto, mas não necessariamente porque você está preocupado com ele, mas é porque você está muito mais preocupado consigo mesmo. E quando isto é uma verdade, você não consegue transmitir graça. Então a criança está lá fazendo algo muito perigoso, bagunçando na sala e você querendo assistir a televisão. Então você dá um grito: menino, para quieto, desce daí, fica quieto. Não transmite graça em nada. Se puder ter um chinelo do lado, já joga. Não transmitiu graça, porque não tem a ver com a preocupação do outro. Porque de verdade você não está preocupado que ele tenha um comportamento excelente, uma postura na sociedade, respeitando o tempo, as pessoas, o silêncio. Você não está preocupado necessariamente com a saúde dele, você só não quer ter o trabalho daquele menino caindo e você ter que sair correndo para o hospital 10 da noite. Você não está preocupado com ele, você está preocupado com você, com o seu descanso, com assistir aquela série que você está ali assistindo e vendo. Então você vai lá e até dá uma ordem que é certa: fica quieto, sai daí. Mas não consegue transmitir graça, porque não tem a ver com o outro, tem a ver só com você. Quantas vezes isso é uma verdade no casamento? Não é porque você está preocupado com ele ou com ela que realmente haja mudança, um aperfeiçoamento do caráter. É que você já não aguenta mais aquela situação. Você não consegue transmitir graça porque você não está preocupado com aquela pessoa crescer para a glória de Deus. Você está preocupado em se livrar do problema. É você quem já não suporta mais, quem não aguenta mais. Então você descarrega. Você não está edificando, você não está ensinando, você não está amando. O que você está fazendo é falando a verdade, mas carregado de toda a indignação, porque de alguma forma você está sendo prejudicado naquela relação. A gente só transmite graça quando de fato a gente se importa com o outro. E transmitir graça é a forma certa de nós falarmos a verdade. Mas o texto segue. E agora haverá um paralelo muito interessante no verso de número 31,
com o verso de número 32. O texto vai nos dizer, verso 31, longe de vós toda amargura e cólera e ira, e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. O texto usa 3 coisas que devem estar longe de nós na hora de conversar, se é que a gente quer transmitir graça. Primeiro, longe de vocês, a amargura. O que é a amargura? Aquele sentimento acumulado que você vem ruminando há muito tempo. Sabe aquela tristeza por algo que a pessoa fez, que você não conseguiu se livrar daquele sentimento e está ali, acumulado? Longe de vocês, porque na hora da discussão você vai descarregar. E descarregando isso você não vai transmitir graça. Não vai edificar. Com certeza você vai falar coisas que não são necessárias. E vai ouvir coisas do tipo assim, olha, não precisava. Não era para tanto. Porque tinha ali muita amargura. Muito sentimento que estava ali escondido há tempos, te fazendo sofrer. Longe de você esse sentimento na hora de sentar e conversar algo com alguém. Longe de vós toda a cólera. E o que significa isso? Toda aquela indignação. A ideia da justiça própria. De fazer justiça a partir das suas palavras. Agora ele vai ouvir o que ele merece. Pronto. Vou manifestar toda a minha revolta e a minha indignação por conta daquilo que ele fez ou da forma como a pessoa está vivendo. Longe de você este sentimento. Longe de você toda a ira, toda a raiva. Mas quando a amargura não é deixada de lado, quando a indignação não é deixada de lado, quando a raiva não é deixada de lado, o que acontece? Então a gente explode. E nesse ato de explodir, diz o texto, vem a gritaria, a blasfêmia e todo tipo de maldade. Quando então você não está preocupado com o outro, está lá com o coração amargurado, indignado, cheio de raiva, o que vai acontecer? Gritaria, calúnia, que é dito aqui como blasfêmia. Você vai dizer algumas coisas que não são verdadeiras em relação àquela pessoa. Sabe aquela coisa que na hora da raiva você xinga a pessoa de coisa que ela nem é? E fala de problemas que nem são, e que nem existem. Mas você quer descarregar a sua raiva, a sua amargura, a sua frustração, a sua indignação. Então aquela pessoa é tudo. E você solta e descarrega tudo aquilo e explode. Faltou o domínio próprio. Vem então toda a gritaria, toda a calúnia e todo tipo de maldade. Aí a coisa descamba e vai embora. Mas eu disse que há um contraponto e uma conversa entre os 2 versos. O texto fala amargura, cólera e ira. E vai rebater, ou seja, a forma contrária para lidar com essas coisas, só que em ordem diferente. De baixo para cima. Amargura, cólera e ira. Veja que o texto no verso 32 começa dizendo o seguinte: antes, sede uns para com os outros benignos. Como é que eu combato a ira e a raiva? Com a bondade. Eu não vou descarregar tudo e deixar a coisa ir por um caminho com a maldade, com a calúnia, com a gritaria. Eu vou ser benigno. Eu vou orar e falar: Senhor, o assunto é difícil, a confrontação vai ser dura, mas que eu saiba ser bondoso. Que toda a raiva, que toda a indignação que está no meu coração, saia e dê lugar agora à bondade, para que assim eu transmita a graça àquele que vai me ouvir. O texto segue no verso 32 e diz: antes sede uns para com os outros benignos e compassivos. Longe de vós a ira e também a cólera. A cólera é a indignação, é a ideia da justiça própria. Mas ao invés de você fazer justiça falando aquelas poucas e boas que a pessoa precisa ouvir, você vai ser compassivo. Olha, fulano até que merece ouvir, mas eu vou ter compaixão. Afinal de contas eu também erro. Afinal de contas, quando eu comecei na minha vida cristã, eu também dava essas falhas e fazia as coisas desse jeito. Eu vou ser compassivo,
misericordioso, entendendo que talvez esta pessoa não aprendeu a forma certa de fazer, de viver, de se portar. Eu vou ser compassivo, entendendo que talvez seja uma criança, ou talvez seja uma esposa pecadora, ou um marido, que embora crente, ainda é alguém falho. E eu não vou me indignar e querer a justiça própria, mas vou ter compaixão. Vou olhar o outro como alguém que carece da graça e da misericórdia de Deus. Há um problema muito grande quando o tempo todo nós estamos indignados. E o problema grande é nós não confiarmos na justiça de Deus. Se o tempo todo a sua fala vem cheia de indignação, de querer fazer justiça pelas suas palavras, descascando a pessoa, é porque em alguma medida você não crê que primeiro Deus pode transformar aquela pessoa. E se não transformar, se for um coração duro, contumaz, rebelde, que o próprio Deus exercerá juízo e justiça contra ele. Aprenda a descansar no Senhor. E para a amargura, como é que nós tratamos? O verso 32 termina dizendo: perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, ao invés de ficar com aquela amargura, aquele sentimento de coisas que vão se acumulando, e não são tratadas, eu vou antes perdoar o meu próximo. O texto nos ensina, então, o que nós devemos falar. Falar o que convém significa falar apenas a verdade, falar apenas o que edifica e falar apenas o necessário. Mas o texto também nos ensina como fazer isso. E a regra máxima de como falar essas coisas, a verdade, o que edifica e o necessário, parte primeiro de pensar no outro e transmitir graça. E eu transmito graça quando eu deixo toda amargura, toda indignação e toda raiva de lado. E como eu combato a amargura, raiva e indignação? Com a benignidade, com a compaixão e com o perdão. Mas talvez você se pergunte: pastor, por que eu devo proceder assim? Todo mundo é mau, pastor. A gente fica aqui, sou crente, vou falar com calma, cheio de dedos. As pessoas nem pensam assim, pastor, já saem falando. Eu posto uma coisa lá, é só a foto de um gato, daqui a pouco nos comentários vem todo mundo me xingando. Por que eu tenho que ser todo bonzinho, todo cuidadoso? Esse povo, pastor, é cheio de mimimi, eu vou falar mesmo. Calma. O texto vai nos dizer o porquê que nós devemos falar o que convém e do jeito certo. E o verso de número 30 vai nos dizer: não entristeçais o Espírito, no qual fostes selados para o dia da redenção. Há duas coisas aqui. Quando eu falo de qualquer jeito, e digo assim: eu sou desse jeito mesmo, sou bocudo, falo o que me vem na cabeça, é o meu jeito, falo mesmo. Se você é desses, você está entristecendo a Deus, porque está procedendo de uma forma que Deus não procederia, porque não foi assim que Cristo procedeu. Você está entristecendo a Deus por um segundo motivo, porque você está destratando aquele que foi feito à imagem do Criador. É o que nós lemos lá em Tiago. Com ela bendizemos a Deus, mas também com ela, com a língua, amaldiçoamos os homens que foram criados à imagem do Senhor. Se a sua boca ofende o outro, calunia o outro, sempre vem carregado de mágoa, raiva, indignação, ataques, você está ofendendo aquele que foi criado à imagem e semelhança do Criador, entristecendo o Espírito de Deus. Mas há uma segunda razão do porquê nós devemos falar como convém e o que convém. Primeiro, para não entristecer a Deus. E segundo, porque Deus em Cristo nos perdoou. A forma como o texto conclui este tratado sobre como nós devemos falar com as pessoas, vai colocar lá no final: perdoem uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou.
E é muito interessante que o texto não simplesmente diz assim, porque Deus perdoou vocês. Não, porque Deus, em Cristo, perdoou. Sabe o que significa? Significa que mesmo depois de sermos crentes, mesmo depois de cantarmos sobre o meu pensar, sobre o meu falar, vem reinar em mim, Senhor, mesmo depois disso, nós ainda erramos e somos pecadores. E mereceríamos do Senhor nosso Deus um monte de ofensas, um tratamento duro, cheio da indignação dele e da ira dele sobre nós. Era isso que nós mereceríamos. Ou não? Por vezes eu fico pensando, como Deus é paciente comigo. Como Deus é paciente conosco. Benigno, misericordioso, compassivo, assaz benigno, muito benigno. Como Deus é. Mas não porque haja algum mérito em mim ou em você, mas porque em Cristo nós temos este perdão. Em Cristo nós temos essa compaixão. O que o texto está nos dizendo é o seguinte, olha, talvez o que nós merecíamos de fato do Senhor era receber toda a indignação dele, por conta dos nossos pecados e das nossas ofensas. Era receber uma tratativa dura, pela forma como nós vivemos. Mas então, na hora dele vir com a ira dele sobre nós, esta ira é desviada. E desviada por quê? Ou desviada para quem? Desviada em Cristo Jesus, que recebeu a ira e a maldição de Deus, nele próprio, na sua carne, na cruz do Calvário. Ele aplacou a ira de Deus. É como se no momento em que o Senhor fosse despejar a ira dele sobre nós, e falar aquele monte de coisas que de fato a gente precisa ouvir, e receber toda a indignação que era justa, o Senhor Jesus Cristo entrasse na nossa frente e falasse, eu recebo isso por eles, no lugar deles. E foi o que Cristo fez. E porque Cristo fez isso, nós temos o perdão do Pai. Que é uma boa motivação para que você assuma essa nova identidade de alguém que pensa mais antes de falar, que vai a partir de agora se empenhar para dominar a sua língua, falar o que convém e como convém. A maior motivação é Cristo Jesus, que recebeu a punição no meu lugar e no seu lugar, para que nós tivéssemos paz com Deus, para que nós pudéssemos ter paz uns com os outros. Se Ele nos perdoou, perdoemos também uns aos outros. Se Ele, podendo descarregar sobre nós toda a ira, decidiu nos amar, amemos também de forma compassiva, transmitindo graça a todos aqueles que um dia irão nos ouvir. Que nós estejamos prontos, sim, para falar a verdade, apenas a verdade. Mas fazer isso de um modo que edifique, que construa algo para alguém, em tempo necessário e do jeito certo, para a glória de Deus, para não entristecer o Espírito, para imitarmos a Cristo Jesus. Eu quero que você pense um pouquinho, como você tem usado a sua língua? Falando com a sua esposa, com o seu esposo, como é que tem sido a forma de você falar com os seus filhos, com os seus colegas lá do trabalho? E quando alguém te fecha no trânsito? E quando alguém dentro da igreja falha com você, como você tem falado? Como você tem digitado as coisas escritas, os seus comentários, as suas respostas, os seus áudios? Como têm sido as suas reações? Que a sua boca seja usada para glorificar ao nosso Deus. Vamos colocar em pé, vamos cantar. O fiel obedece ao que Cristo mandar. Que nós estejamos prontos não apenas para ouvir a palavra de Deus, mas também para crer e observar tudo aquilo que o Senhor nos ordenar. Mesmo que esta ordem seja para cuidar de algo difícil, que é a nossa língua. Cantemos, fazendo desta canção a nossa oração.